TICast, estamos com uma convidada de honra aqui, doutora Beatriz Formigueri. Acordou 1 da manhã e já está aqui do nosso ladinho, tá? Para vocês terem uma noção. Nós estamos aqui, acho que deve ser umas 10 horas agora. Ela veio fazer um curso Mastogripe com o Dr. Tiago Cavalcante, em Balneário Camboriú. E roubamos ela. Vamos passar a manhã fazendo perguntas inesquecíveis. Li- Todo mundo quer saber. Literalmente Seja inesquecíveis. bem-vinda. Obrigada, obrigada, Débora, por sua disponibilidade de estar aqui e de me receber, tá? Da gente fazer esse bate-papo, que eu acho que é bem mais interessante e legal para os nossos pacientes mesmo, para eles tirarem as dúvidas reais, né? Que às vezes a gente explicando lá nas nossas mídias sociais, tentando passar a nossa visão, às vezes não é tão interessante como num bate-papo, porque a gente fica mais descontraído. Agora a gente quer saber da sua vida. Como Vamos que tudo lá. começou a história da doutora? Bem, não foi bem uma história, né? Eu sabia que eu queria fazer medicina desde criança, né? Acho que a influência do meu pai. Meu pai é médico, tá no Mato Grosso faz quanto? Uns 47, 50 anos, pouquinho tempo já. E nós tínhamos um hospital no interior do Mato Grosso, então acho que de tanto conviver com aquilo, ver com aquilo, então, né, eu sabia o que eu queria já desde sempre, né? E eu costumo brincar, né, que com 15 anos, ao invés de eu ganhar uma festa de 15 anos, eu ganhei uma mala, né? E graças a Deus que me deram essa mala, que para mim é uma vara de soltura, né? Me abriu o mundo das oportunidades e de conhecer outras coisas fora aquilo que a gente já sempre vivia, né? Então eu fui estudar fora com 15 anos, fiz meu segundo grau no interior de São Paulo, fiz em São José do Rio Preto, fiz o segundo, terceiro ano e o cursinho, né? Como queria fazer medicina e não queria passar em qualquer coisa, naquela época tinha o tal do vestibular, né? Então era um inferno aquilo. E aí esquentei a bunda no banco lá do ângulo Tamandaré 2 anos, né? Tá certo. Aí depois eu passei em 2 faculdades de medicina, eu escolhia muito, sempre fui muito mala, né? Então, como mala, eu queria passar em boa É isso faculdade. aí, tá certo. E aí, não queria um, só queria aquelas outras. E aí eu passei na PUC São Paulo e na PUC Paraná. Meu pai é formado pela PUC Paraná. Então, eu fiz PUC Paraná também. Fiquei lá em Curitiba uns bons anos, fiz 3 anos de residência de cirurgia geral. Não sabia que eu queria fazer cirurgia plástica, eu tinha dúvida, porque eu adorava trauma, tá? Então, desde que eu entrei na faculdade, eu fazia plantão. Desde o segundo ano da faculdade, fazia plantão no pronto-socorro, no pronto-socorro do Hospital Universitário Cajuru, tá? Então, foi de lá. No começo, eu já sabia que eu queria cirurgia, já sabia que não era clínica. No primeiro ano, eu sabia que era cirurgia, porque eu gostava das matérias afins, anatomia, cirurgia, técnica cirúrgica, adorava aquilo. Então, eu sabia que clínica não era, só não sabia o que que era da cirurgia. Fiz lá a cirurgia geral no final e chegou ao fim da cirurgia geral, não sabia bem o que eu queria, se era cirurgia do aparelho digestivo, se era trauma, se era vascular. Meu negócio era cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia plástica. Aí fui pro terceiro ano. Aí no terceiro ano, falei assim: ah, quer saber? Vou fazer esse negócio de cirurgia aparelho digestivo, não, vou cair fora desse Graças a negócio. Deus, meu Deus, essa mulher é foda. Quem não conhece Ah, ela, sou gente. nada, cai isso, tá? Aí caí fora desse troço aí de cirurgia do aparelho digestivo, quer saber desse troço, não. Fazer cirurgia plástica. Vamos lá para cirurgia plástica. Aí mais 3 anos de cirurgia plástica. A plástica eu fiz em São Paulo, no hospital, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, tá? O maior hospital da zona norte de São Paulo, tá? Da cidade de São Paulo. Ali era rolo e confusão. Ali eu falava, né, que separa os meninos dos lobos, né? Mandaqui foi uma grande escola, tá? De cirurgia plástica e para a vida. Lá você via de tudo, de todos os casos, das coisas mais dramáticas, né? Todo mundo hoje em dia acha que quando a gente se forma cirurgião plástico, a gente já começa a fazer lipo, prótese de mama, aqui, tá? Não, cirurgia plástica, o princípio dela, o fundamento é o reparo, tá? As pessoas se esquecem que para você conseguir atingir um estado de boa qualidade numa cirurgia de contorno corporal, numa cirurgia de mama, você tem que saber o caminho de ida e o caminho de vinda. Não adianta nada, tá? Então, você tem que saber a cirurgia reparadora, é a base do nosso serviço. Então, eu vim num serviço de reparadora, sempre fiz muita reparadora. Toda terça-feira nós fazíamos cirurgia de reconstrução de mama e toda quinta-feira nós fazíamos cirurgia de contorno corporal pós-obesidade, tá? Então, ao longo de 3 anos, muita coisa. Terminei os 3 anos, né? Resolvi ficar um pouquinho lá nos Estados Unidos. Fui para a Universidade da Califórnia, tá? Isso foi um ponto bem marcante. Eu fui lá acompanhar o Dr. Al Said Ali. Dr. Al Ali é uma referência em cirurgia de contorno corporal pós-obesidade dentro da cirurgia plástica, né? Ele e o Dr. Peter Ruban.
E aí, fui lá na Califórnia, o Dr. Awali é um querido, adora brasileiro, tá? Me recebeu de braços abertos. Beijo pra esse querido. Beijo para esse querido, agora tá em Dallas, tá? Ele foi para Cleveland Clinic e nos Emirados Árabes e agora voltou para Dallas, tá? O Dr. Ali é fenomenal, uma pessoa fantástica. E lá ele nos recebeu e mostrou e acolheu nos serviços e tudo mais. E isso foi um ponto marcante, foi 2013. E o mais marcante foi porque eu vi uns troços lá que eu achava que, nossa, como esse povo tá atrasado, É tá? lá que você tem uma história boa pra contar É pra lá que eu gente, tenho uma né? história boa para contar. Nossa Senhora, como esse povo tá atrasado, mas que... Bem, dizem, né, que a ignorância, né, salva vidas, é real, né? Quando a gente termina a residência, a gente acha que sabe tudo e mais um pouco, pá, que nada. Aí é que a gente vê que a gente não sabe nada. Com o passar dos anos, aí a gente vê que a gente não sabe nada mesmo, né? Porque cada dia é uma coisa nova, é uma coisa diferente, são situações diferentes, pessoas diferentes. Então, diz que a pancada que lapida o diamante, então, conforme as pancadas da vida, a gente vai se aprimorando mais. E quando a gente termina, a gente é meio bobão, né? Meio iludido, acha que tá sabendo de tudo, não sabe nada. E foi de lá que eu vi que eu não sabia nada mesmo, né? Bem, 2013 veio, 2014 eu fui mamãe, fiquei grávida, 2015 eu tive as minhas geminhas, né? A Júlia e a Sofia. Sou apaixonada por essas meninas. Essas meninas são Elas fantásticas, gravam com a tá? doutora, fazem reels, assim, ó. Elas amam, tá? Elas amam, gente. Dá até briga lá em casa. É real. Se eu chamo uma, não chamo o outro, dá problema. Então, elas adoram. Elas são minhas modelos e elas gostam. Quando eu não faço o tema, elas sugerem. É desse jeito. A gente que cuida do teu Instagram também, É, amamos colocar elas lá no as ar. meninas, né? E a prótese de silicone lá tem nome, chama-se Pablo, tá? Peraí, segura essa. Pablo. Tá? Faz parte, é isso. Pablo, tá? Bem isso, o Pablo, tá? Elas são apaixonadas no Pablo. Mas enfim, aí 2014, 2015 fui mamãe, ok? Aí, mas mesmo assim não parou. Com 6 meses depois que eu havia tido as meninas, eu resolvi que não dava, né? Assim, só para poder ficar só naquilo da medicina. Eu resolvi que meu marido me chamou, eu falei, fazer esse troço, não, esse troço é muito chato. Depois eu falei assim, acho que é melhor eu ir atrás desse trem, senão vai dar ruim pro meu lado. Fazer gestão. Fui fazer gestão de clínica e hospital na Fundação Getúlio Vargas, na E aí, FGV. te salvou? Abriu a vista para muita coisa, tá? Então, muita coisa que hoje a gente tem visto acontecer já é da linha dos hospitais e tudo mais, né? Então, que isso só foi expandido, né? Mais para os nossos consultórios. E mais especificamente após 2020. A revolução já acontecia com o pessoal da dermatologia. Para plástica começou a vir depois de 2020, que veio a pandemia assolou todo mundo, a pandemia fez com que nós parássemos para rever muitas coisas, né? Então, aí a gente organizou as ideias, né? O que o pessoal da Dermato já fazia, já a gente só trouxe para a gente. E agora a gente está vendo que está indo para todas as áreas da medicina, né? Isso já é muito antigo, lá de 2013, 2014, das áreas hospitalares. Então, que agora a gente só transpõe. Também não satisfeita, via que os pacientes chegavam lá para, às vezes, fazer algum procedimento de face, não estava legal aquilo. Na época, a gente fazia tudo quanto é coisa, fazia nariz, fazia pálpebra, fazia tudo, tá? Eu resolvi fazer dermatocosmiatria. Eu fiz dermatocosmiatria na Faculdade de Medicina do ABC, tá? Então, eu levei, há 2 anos, eu levei as duas pós-graduações em conjunto, né? Então, eu fiz pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC e na Fundação Getúlio Vargas. Em 2017 foi um ano de muita mudança, tá? Foi quando decidimos que já estávamos há muito tempo em São Paulo e que nós tínhamos que voltar, né? Foi um bafafá, porque eu não queria voltar para o Mato Grosso de jeito Desgrudar de nenhum. lá, né? Não, tá? Nunca me imaginei voltando, né? Isso não escondo de ninguém. Segundo meu marido, foi um ano de briga. E foi um ano de briga. Porque eu falava, Joaquim, meu filho, mas nós já somos velhos. O que nós vamos querer voltar, começar do zero de novo? Sem condições isso aqui, com 2 crianças pequenas ainda. Vamos largar a estabilidade, a segurança para começar do zero com a meninada nova? A gente já tem 40 anos, não dá para ficar brigando com a meninada nova. Que nada. Tá? Faz 5 anos que nós estamos lá e foi assim a decisão mais acertada. Ao fim desse período de 2017, foi quando veio a ideia da clínica Formigueri, que aí a gente Tá saindo. tá saindo, tá? Demorou, mas tá saindo, Jesus, tá?
tá saindo. E eu sempre vi que dentro da cirurgia plástica as coisas sempre foram fragmentadas e segmentadas com relação aos cuidados ao paciente em si, né? A gente fazia o ato operatório, o ato pré-operatório, orientava, mas no pós-operatório o pessoal ficava muito solto e às vezes isso ia fugir das nossas mãos, né? Então não tinha um segmento direto. Aí na clínica, durante o curso de gestão, eu falei, poxa, mas a gente pode fazer uma coisa bacana que se integre tudo, né? E a gente cuidar o paciente integralmente, desde o começo, do pré, propriamente o ato cirúrgico, e o mais interessante que é o pós, que o pós é 50% do nosso resultado, Total. tá? Então, eu vi esse gap, né? Em São Paulo já tinha alguma coisa nesse sentido, mas para ali, para onde eu estava indo, para Cuiabá, a gente fez uma pesquisa para, né, quando você vai fazer alguma coisa, você tenta fazer uma pesquisa de mercado antes, né? Então, fazendo uma pesquisa de mercado, a gente viu que aquilo era uma falha na cidade, que não tinha aquilo montado, né? Você olha aí, tá? Quem sabe? E aí ninguém chega montando serviço em lugar nenhum. Então, foram 2, 3 anos planejando, porque tudo começa de um bom planejamento, para daí, a partir de 2020, a gente começar de fato concretizar as coisas, né? Aí foi estudo de terreno, viabilidade do local, qual que era o local mais adequado para você construir, qual é o tamanho desse negócio. Tem que ver a viabilidade financeira disso, porque o negócio tem que ser sustentável. Sustentabilidade, o pessoal às vezes acha que é só com relação ao cunho natural da coisa, né? Da preservação do meio ambiente. Não, tem que ser sustentável também do ponto de vista financeiro, tá? Então, como que a gente ia montar um serviço para que ele fosse sustentável, socioeconomicamente também viável? Então, a gente fez todo esse planejamento para a gente ver a viabilidade desse negócio ao longo do tempo. Como veio a pandemia, a gente parou e se reestruturou, tá? Porque houve essa necessidade de parada. E para mim a pandemia, é até feio falar, mas para mim foi boa. Porque realmente eu pude parar com aquilo tudo e realmente ver o que de fato eu queria, né? E eu vi que eu gostava mais de fazer cirurgia de contorno corporal e mama. E aí veio, em 2020, o ano que virou tudo, tá? 2020 veio o R24R com o Thiago. 2020 veio o Total Definer Brasil, tá? Depois que eu andei com essa galera, tá certo que me tacaram bastante pedra, mas foi ótimo, tá? Porque são pessoas com afinidades do ponto de vista de pensamento e do ponto de vista de evolução. Então, realmente, é a turma que eu queria encontrar, e a gente se encontrou. Isso foi bom, porque é um puxando o outro, né? Então, você vê um, vê o outro. Isso foi abrindo a mente para diversas outras áreas da plástica que a gente achava que não era possível. Não, é possível sim, tá? 2000, final de 2020, começo de 2021, fiz minha terceira pós-graduação. Fui para fazer medicina hiperbárica, fiz pós-graduação em medicina hiperbárica na Faculdade de Ciências, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, né? Porque a gente começou a usar umas tecnologias que a gente punha fogo debaixo da pele, tá? No começo eu não botava muito fé no hiperbárico. Eu falei, mas gente, o que é esse trem aqui? Tá? Mas eu acho que esse negócio aqui é meio que enganação, esse troço. Eu sei que serve pro pé diabético, mas pra plástica. Ah, fecha lá as feridas meio esquisitas, mas pra plástica, mas pra lipo, que é isso, né? Até que eu comecei a usar o Renuvium, tá? Renuvium, ele aquece a pele abaixo da pele, a 89 graus. Então, é um pau de fogo, tá? E aí eu vi que eu mandei a primeira paciente para lá, essa mulher ficou boa demais. E aí deu 2, 3 dias, 4, essa mulher tava quase chutando bola. E quase nada inchado, e uma recuperação boa. Eu falei assim, ixi, acho que Troço bom, né? tem um troço bom. Tá na hora de eu estudar. Eu falei Meu assim, sonho é tá enfiar na isso aí. hora de eu estudar para que serve isso, né? Para poder indicar com categoria, né? Porque não é possível. E aí...